No caso, então, no assunto sobre comportamento alimentar, eu trouxe, então, um colega, um amigo meu, especialista da área, é um médico com doutorado em nutrologia, porque nós conversamos muito sobre isso. E ele aceitou meu convite de fazer comigo uma entrevista, a gente conversar um pouco sobre o que é o indivíduo estar alimentado e o que é o indivíduo estar nutrido. Isso vai nos ajudar a entender ainda melhor a importância de um menino, uma menina com um autismo, com alguma tipicidade correlata, e outra, filhos e filhas comuns, alunos e alunas, pacientes comuns, mas também aqueles com atipicidades bem específicas, a importância de uma alimentação saudável. E para isso eu trouxe então o Dr. Alexander Azevedo. Vamos dar uma olhadinha então nessa entrevista? Bom, chegamos agora a um ponto básico sobre, na verdade, a inclusão escolar e os diversos agentes que assessoram, acompanham, orientam, supervisionam, né, as diversas áreas do funcionamento do humano, e nesse sentido, alunos e alunas, principalmente aqueles que apresentam um autismo ou outras atipicidades correlatas, a área mais da nutrologia, a área mais da alimentação, a área mais clínica sobre o aspecto físico, para que a mente possa ter um funcionamento mais preciso. E nada melhor do que trazer alguém especialista. Foi assim que eu trouxe um colega, um amigo, uma pessoa com quem já convive há alguns anos, e que é formado, primeiro, é médico, fez a medicina, trabalhou muitos anos dentro da medicina, mas uns anos para cá, depois de até feito um doutorado em nutrologia, e já inclusive publicou livros sobre nutrologia no autismo, com o autismo. E o Dr. Alexander Azevedo vai trazer para nós agora, né, algumas particularidades, algumas orientações, como funciona um trabalho dentro do mundo da inclusão escolar, num sistema escolar de ensino, tanto infantil quanto fundamental, no acompanhamento de crianças, portanto de alunos e alunas que apresentam alguma tipicidade. Alexandra, por favor. Muito obrigado, professor. É um grande prazer falar sobre esse tema, um tema que me encanta realmente, um tema que poucas pessoas conhecem, infelizmente. Até mesmo os colegas médicos, poucos conhecem esse tema de nutrição celular. Que há uma grande diferença entre estar alimentado e estar nutrido, tá? Muitos dos nossos alimentos hoje, e a maioria que as pessoas neurotípicas, eu coloco sempre entre aspas, né, neurotípicas ou com alguma atipicidade, a maioria dos alimentos hoje na nossa alimentação brasileira, ela é carente de nutrientes, são chamados alimentos vazios, tem calorias, mas são pobres em nutrientes. Isso acarreta uma série de transtornos, como por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, infarto, câncer, depressão, constipação intestinal, ansiedade, gastrite. São várias coisas que esses alimentos vazios podem provocar. Por quê? Se um alimento não tem vitaminas, não tem minerais, que são cofatores essenciais para transformar um aminoácido em neurotransmissores, ou transformar o colesterol em um hormônio como testosterona, como cortisol, como a vitamina D que vem do colesterol, e é considerado hoje um hormônio de tantas coisas que ela faz no nosso organismo. Professor, 3% dos nossos 26 genes são
ajustados, controlados até pela vitamina D. Então, é muita coisa que se conhece hoje, né? 3% dos nossos 26 mil genes, eles podem ser modulados pela vitamina D. Então, quando a gente entra nessa questão de inclusão e quando fala de pessoas com autismo ou com Alguma atipicidades correlatas, né? Então, quando se pensa nesse público, que é um público dentre as crianças mais vulnerável ainda, porque a criança é um grupo vulnerável, eles são mais vulneráveis. Eles não estão em totais condições de concorrer ou de aprender corretamente quando vai para uma escola. E a inclusão hoje, nós vemos isso, nós estamos tentando mudar essa realidade, né? Que é a pessoa falar, vamos incluir. Incluir é pegar uma pessoa com essas características e praticamente jogar na escola. Jogo na escola e o professor se vira e vai lá. Mas, gente, qual é a capacitação que o professor tem para entender, para compreender esses seres, essas pessoas, esse indivíduo, se ele não tem isso na formação dele? Então, tem que fazer capacitação, sim. Inclusão vem desde essa questão de capacitar todas as pessoas que estão em contato com esses alunos na escola, para poder tratar melhor, para poder compreendendo, entendendo a situação, fazer o seu melhor para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e um aprendizado melhor. Então, partimos desse princípio. E as pessoas acham que é isso. Capacitou o professor, colocou lá, está incluído. Não, gente. A inclusão vai muito mais que isso. Aí quando entra nessa área especificamente, fala, mas o que tem a ver nutrologia com inclusão? Vamos lá. Não precisa nem ser nutrologia, vamos falar em nutrição, em alimentação. Se a criança não come, você acha que ela está incluída ou excluída? Se ela não tem o que comer, ou se na escola ela tem os alimentos que a alimenta, mas não a nutre. Há uma grande diferença nisso, né? Então nós temos que trabalhar com essa questão de nutrição celular. E é muito importante, quando uma criança está com anemia, ela não aprende, adoece mais, a imunidade vai lá para baixo, pode ter depressão, cansaço, e não cresce fisicamente. E há um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, essa criança está incluída? Não. Se essa criança tem essa alteração, ela não vai aprender, ela vai adoecer mais, ela não vai seguir o caminho dos outros. A alfabetização vai ser muito mais difícil. Mesmo com pacientes com autismo, ele pode sim ser alfabetizado. Por que não? Mas aí não é só escola, pais. Por isso que esse projeto inclui realmente essa questão de inclusão. Não é só também os pais jogarem lá na escola e deixar que a escola faça tudo, não. A escola tem que ser uma extensão da sua casa e sua casa tem que ser a extensão da escola, né? Então, isso que nós queremos realmente dar condição para uma pessoa com autismo ou com alguma atipicidade correlata, dar as mesmas condições, pelo menos de saúde, para que ela possa se desenvolver. Vitamina D baixa, por exemplo, a criança não vai aprender, adoece mais, os hormônios são todos atrapalhados por isso. O cérebro não desenvolve bem, o intestino não desenvolve bem por deficiência de vitamina D, por exemplo. Então a vitamina D, como eu falei, hoje é considerada um hormônio, né? De tantas coisas que ela faz no nosso organismo. Agora, imagina, em Santa Mariana, por exemplo, em que das 70 crianças de classes
especiais, né, do ensino especial, que são essas crianças que têm alguma dificuldade. Dentro do processo, né, no sistema escolar, né, do ensino infantil e fundamental de todo o município de Santa Mariana, no norte do Paraná. Então, a doutora Alexandra faz ali uma participação desta parte nutrológica, então ele atende àqueles meninos já com o diagnóstico prescrito, etc., um acompanhamento, e neste município temos 72 crianças, alunos e alunas, que apresentam então ou um diagnóstico de autismo ou atipicidades bem correlatas, e ali ele está fazendo uma assistência, orientando, supervisionando naquela tríade que eu já venho apresentando nesse nosso curso, que é família, escola e clínica. E essa integração, né, Alexandra, que a gente vem insistindo, pode aperfeiçoar no trabalho em conjunto dessas três entidades, família, escola e a clínica, não é? Nós podemos, talvez, neste trabalho conjunto, aperfeiçoar, melhorar as condições ambientais e clínicas de cada aluno ou aluna para uma melhor aprendizagem. E aí, já que você está entrando justamente agora onde eu gostaria que, sim, você entrasse, estamos nesse projeto inédito que eu já apresentei anteriormente com o município de Santa Mariana, um município visível, como eu já expliquei, porque são 3 escolas, conhecemos todas as salas de aula, conhecemos, na verdade, todas as escolas e todas as salas de aulas. Inclusive, a doutora Alexandra já esteve nelas, junto comigo, eu tenho ido mais frequentemente, tenho estado lá. Então, Alexandra, esses últimos meses agora, o que você fez? Qual foi o seu trabalho ali dentro do município? E, principalmente, acabamos de retornar de mais uma estadia lá em Santa Mariana, e desta vez foi a Alexandra Azevedo quem fez o trabalho mais intensivo com a secretaria, os agentes da Secretaria Municipal de Educação, psicopedagoga, as professoras, nutricionista, a assistente social e mais alguns professores. Como é que funciona? Como é que foi o seu trabalho? O que você fez? Eu gostaria muito de falar, inclusive, para os pais aqui. Primeiro, vamos procurar investigar a criança. E qual foi a sua proposta lá de conduta? Nessa questão de nutrição celular, nutrologia, nós precisamos não só ficar na teoria, né? Nós precisamos intervir. Intervir como? Uma suplementação, um nutriente específico, baseado, logicamente, nos exames, né? Então, nós temos que ser o mais assertivos possível. E temos que temos que fazer a coisa acontecer. Não é uma questão de falar, olha, teu exame deu anemia, tá? Parabéns, agora vai procurar o médico lá. Nós temos que ser resolutivos, temos que tentar resolver e acompanhar essa criança. Então, o que eu fiz agora foi nós conseguimos fazer uma série de exames que não estava no script, né? Então, por ser um projeto novo e inovador, nós estamos fazendo os ajustes necessários. Período, né? Nós iniciamos, né, o projeto, como já havia explicado, agora em agosto de 2002. E já tínhamos como um projeto, como a doutora Alexandra já tinha falado também anteriormente, está explicando, é um projeto que eu já vasculhei a África, já vasculhei a Europa, já vasculhei a América do Norte, o Canadá, etc. E nós não encontramos um modelo similar. Então, através das nossas próprias experiências aqui no Brasil, que a gente conseguiu conceber um projeto que possa ser integrado. Então, essa integração é acompanhada da professora Maria Tereza, quem também vai estar conosco aqui no curso, e hoje a doutora Alexandra. E a doutora Alexandra já esteve lá visitando, inclusive, as escolas, conheceu, eu chamei o período, né, Alexandra, de contato com a realidade. Não é lá de longe, no consultório, eu atendo essa criança, agora atendo a outra. Não, nós fomos nas escolas, fomos nas salas de aula.
Fomos conhecer os meninos e meninas, primeiro os comuns e aqueles que estão em condições de inclusão. E aí, o que a doutora Alexandra propôs já logo lá no início? Quantos temos aqui, então, em estado de inclusão? Cerca de 70 alunos e alunas. Então, ele propôs para começar a trabalhar, e não virtualmente, achando que... Propôs, então, primeiramente, um exame de sangue. Medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências. Aí sim, agora relata, então, como é que foi? Então, os meninos todos, evidentemente com a autorização dos pais, isso. Eu fiz uma conferência 3 semanas atrás, os pais estavam lá no anfiteatro, e nesse dia a secretaria já tinha providenciado uma autorização que os pais tinham que autorizar a coleta de sangue desses meninos, e é interessante, viu? Praticamente todos que estavam lá, assinaram. E aí? Assim, uma coisa impressionante quando você falou que nossa primeira ida lá, o encontro, essa questão com a realidade, né, de você conhecer, existe uma grande diferença entre teoria e prática, gente. Tem muitos colegas que são teóricos, são cientistas excelentes, mas são teóricos. Eu não sou só teórico, não. Eu gosto de ir no local, de participar, de colocar a mão na massa, porque só assim você aprende mais, você passa mais conhecimento e realmente é uma forma das pessoas conhecerem, né? Naquela palestra, Facion, em que eu falei rapidinho para todo o corpo técnico da Secretaria de Educação, depois a própria secretária, Mara, falou: nossa, nós não tínhamos conhecimento da importância da nutrição, da nutrologia, dessa correção nutricional que faz a diferença entre uma criança desenvolver ou não desenvolver. E faz. A criança, quando está com anemia, não desenvolve. Quando está com deficiência de vitamina D, não desenvolve. De complexo B, não desenvolve. Se está com hipotireoidismo, não desenvolve. Nós temos que estar com nossa máquina trabalhando bem. Tem que estar bem funcionante. Exatamente. Né? Não é só uma máquina que por fora é linda e por dentro está um motor ruim, com óleo ruim, estourado. Não, nós temos que ter a máquina trabalhando bem. Para essa máquina estar trabalhando bem, precisamos de todos os nutrientes, todos os hormônios trabalhando bem o máximo possível. Então, me impressionou muito essa devolutiva da equipe da gestão de educação do município. Falou: nós estamos empolgadas com isso porque nós não tínhamos o conhecimento. Então a gente leva para lá o conhecimento e eu aprendi muito. Então essa troca é muito importante. Então, dentro dos exames solicitados, logicamente, por ser um público vulnerável, criança, como eu falo, já é um público vulnerável, com alguma atipicidades, com autismo, qualquer dificuldade, são mais vulneráveis ainda. Mas para qualquer criança, o pai tem que autorizar para que a gente faça não só a coleta, mas faça a suplementação, a correção. Né? Alexandra, foi uma estratégia muito boa que se montou, e para que os nossos participantes do curso possam entender como é que foi a lógica. Depois de ter pedido a autorização de cada familiar, porque às vezes a criança, o aluno está morando com os avós, ou seja, com os responsáveis, e eles assinaram, para facilitar a vida, o nosso projeto contratou um laboratório que fosse na cidade, que fosse na escola fazer a coleta de sangue. Isso para não cada pai vai, pega menino, leva não sei aonde, volta, etc. Não, nós fizemos uma facilitação de que o laboratório foi lá. E indo lá, a coleta do sangue foi feita assim, numa manhã, numa escola X, numa outra manhã, numa escola Y, na tarde, na escola beta. Então foi muito rápido. E depois foi para o laboratório fazer a análise. Quando você, então, agora foi lá e sentou-se, não é? Que é a proposta, que eu tenho um orgulho de participar desse projeto. Nós comungamos a mesma visão, que é levar a qualidade de vida, fazer uma coisa séria realmente, para que não é só aquele negócio, como fala, para inglês ver, não, a gente vai e temos que ser resolutivos.
essa questão de o laboratório ir na escola é ser resolutivo. Porque se você não deixa o pai para ir, é difícil, né? Ele trabalha, então você conseguimos ser resolutivos nisso e pretendemos ser na sequência também. Então, o que nós fizemos agora? Eu fiz questão de pegar todos os exames, Um por um. junto com a nutricionista da secretaria, a assistente social, que conhece todos, e a psicopedagoga de inclusão dessa área. Porque, gente, 2 doenças nutricionais são as mais ocorrentes, mais de 1 bilhão de pessoas em cada uma delas, se bem que a vitamina D ultrapassou a da anemia, deficiência de ferro, que são essas 2. Anemia por deficiência de ferro e deficiência de vitamina D. São as principais do mundo e as mais negligenciadas do mundo. Tanto é que lá, olhando os exames, eu fiz questão de não só fazer o hemograma, fizemos toda a questão do ferro. Vamos ver a metabolização do ferro, como é que está. Fizemos exames realmente mais completos possível. E achei muito interessante o entendimento pelos profissionais que estavam ali, que não têm conhecimento em relação a ver exame, mas que começaram a ver, puxa vida mesmo, olha só isso aqui, quando isso aqui está baixo, provavelmente o outro exame lá na frente vai estar baixo também. Então, eu vou dar um resumo. Vitamina D, desses praticamente 70, 72 exames que nós vimos, só um que deu um pouco acima do ideal. Vitamina D, quando ela está abaixo de 20, ela é considerada deficiente. Você tem deficiência de vitamina D. Entre 21 a 29, ou 20 a 29 ali, né, ou 30, colocar de 20 a 30, é considerado insuficiente, ou seja, está suficiente, não vai funcionar. E eles colocam lá nos laboratórios, acima de 30 tá bem. Razoável. Para públicos vulneráveis tem que ser acima de 30, tá? Então lá, criança é público vulnerável, né? E principalmente essas crianças que têm alguma dificuldade, públicos vulneráveis. Agora, eu considero, e tem pesquisas, logicamente, tudo baseado em pesquisas científicas sérias, que de 30 a 39 ali, ela é aceitável. Qual é o ideal? Acima de 40. Entre 40 e 70. Acima de 40, só uma criança que deu. E foi 40,06. Não foi 40, foi 50, não. Uma só. Olha só a deficiência que essas crianças têm. Então, a dificuldade, elas não estão incluídas, não estão preparadas, prontas para elas desenvolverem, decolarem. Não. Agora, questão de ferro, da hemoglobina, do transporte de ferro, da reserva de ferro, que tudo isso aí impacta diretamente na saúde e tem sintomas específicos se você tem, por exemplo, um transporte de ferro abaixo. Se o depósito de ferro também está baixo, não abaixo dos níveis normais, mas próximos aos níveis inferiores, por exemplo, que geralmente vai de 10 a 300, por exemplo. E geralmente as crianças estão ali em torno, todas abaixo de, quase todas abaixo de 50. Então a gente já começa a ter, puxa vida, isso aqui precisaria de nutrientes. Aí quando a gente vê o transporte de ferro, a maioria também baixo. Então se eu pego somente um exame, eu não tenho essa visão global de que é essa criança. E agora nós vamos trabalhar esse público. Ou seja, nós temos que ser resolutivos, temos que resolver. Não é só dar aqueles parabéns, você está com vitamina D baixa, fala assim, olha só que legal, você faz parte de um número. Tantos por cento tem vitamina D baixa. Não, nós não queremos que você faça apenas parte disso.
de uma estatística. Nós queremos resolver. E vamos resolver para mostrar o resultado, as melhoras nos pacientes autistas, melhora do comportamento, do sono, do intestino, melhora no entendimento. Crianças que não falam começam a falar palavras, as que falam palavras começam a formar frases, começam a desenvolver. Então, esse desenvolvimento necessita prioritariamente de ter os nutrientes necessários para isso. Então, esse neurodesenvolvimento depende, por exemplo, de um intestino mais saudável. Senão, não vai ter. Ou seja, a máquina tem que estar trabalhando bem para que as próprias terapias de fora para dentro, que são as comportamentais educacionais, fundamentais, que elas funcionem melhor. Por quê? Se dentro não está funcionando, não vai ser só de fora para dentro que vai funcionar, né? Não tem como fazer isso. Então, nós temos que trabalhar dessas duas formas para que haja uma sinergia. Isso é inclusão. Então, nós queremos incluir essas crianças de uma forma que elas tenham realmente, que elas decolem, que elas tenham capacidade, tenham ferramentas nutricionais para que possam se desenvolver melhor. Então, não é simplesmente jogar qualquer nutriente, qualquer coisa. Não, eu acho que... Não, baseado em evidências. E vamos trabalhar, acompanhar. E eu achei muito bom, muito importante, os profissionais começarem a ver o exame ali. Puxa vida, esse aqui está baixo, né? Olha só. E aconteceu que faltou um exame. E que a assistente social, ela me passou ontem por WhatsApp. E falou assim, inclusive a mãe disse que o exame estava ótimo. Eu olhei o exame. Gente, a criança estava com hipotireoidismo. Olha só que coisa, né? Então, você pai, você profissional, lê o exame também. Só veja se está dentro da referência, porque eu tenho visto muito isso. Muitos colegas, pela rapidez, eu não sei qual o motivo que leva a isso, que não vê que tem uma coisa errada ali, que está fora da referência. Está fora da referência. Então, hipotireoidismo. E ela falou, mas eu tô... Né? O profissional lá disse que estava tudo certo, tudo ótimo. O profissional médico. Estava tudo certinho. E essa criança só dorme, ela tem um cansaço intenso, ela entra no ônibus, dorme, chega da escola, dorme, ela não aprende, não vai aprender. Aí tem o quê? TSH lá em cima. Hipotireoidismo. E não só isso. Ela estava dentro do hemograma, tinha duas coisas ali que estavam fora do padrão. É só ler. Vai de tanto a tanto. Estava abaixo. Se está abaixo ou acima, não está normal, né? E aí você correlaciona os sintomas clínicos. Estava baixo, Facione. Isso quer dizer que está com deficiência, provável de complexo B, B6, B12, ácido fólico, mesmo ferro, está na ferritina boa, mas você começa a pensar, peraí, ela não está trabalhando bem esse ferro, então nós temos que colocar mais coisas. Será que o cobre? Então aí são os ajustes. Mas olha, o exame, porque ele só falou, está tudo certo. Então leiam. Se vocês puderem ler, não é você ser especialista em interpretar o exame, é outra coisa. Isso é para médico. Mas leia se está dentro dos parâmetros, só isso. Se não tiver, pode questionar o profissional. Mas doutor, isso aqui. E você pode ir também no doutor Google. Pergunta a ele, doutor Google, o que é isso quando está baixo? Então questione. Não fique só passivo, não seja passivo, seja ativo, porque isso é inclusão. Toda essa questão de todos os profissionais que dentro desse mundo de escolas, dos pais, nós temos que ter essa atividade, sermos resolutivos
E temos um conhecimento básico, né? Um conhecimento, por exemplo, do que é um alimento, Facion. O que é um alimento? Para que serve um alimento? Por isso que eu falo, o que é um alimento vazio? O que os alimentos devem ter para que me façam bem? Né? E não são todos os alimentos também que fazem bem. Não são todas as frutas que são boas para você. Nós temos um DNA. E por esse DNA eu posso ser intolerante, por exemplo, à banana. A banana, por exemplo, pode cair como uma bomba no cérebro de uma criança autista, pode ter efeito opioide. O leite e o glúten, eles têm essa ação opioide no cérebro, quando é como se fosse uma pessoa drogada. Por isso que as estereotipias aumentam, ecolalia. Então, tem substâncias também que agem no cérebro para dar essa compensada. Mas a questão da intolerância alimentar é uma coisa muito séria. Afeta o intestino, ou o intestino com uma disbiose, com alteração na flora intestinal, ou uma permeabilidade intestinal, que é o quê? O intestino é como uma peneira, só entra coisas que deveria entrar ali. As pedrinhas, ele manda embora, vamos dizer. O que não seria para ser absorvido, ele manda embora. Aí a pessoa tem constipação intestinal. Essas coisinhas, essas coisas ruins que deveriam ser eliminadas pelas fezes, elas ficam mais tempo. E aí são reabsorvidas gradualmente pelo corpo, inflamando. E quando o intestino está mais permeável, é como se você tivesse uma peneira com furos. Entra coisas que não deveria e vai para o cérebro e pode agitar. Por isso, Alexandre, que tem me chamado a atenção, e a gente vem falando isso muito nas nossas redes, mas agora no nosso curso, quem está participando, que a gente está batendo muito na tecla a importância de uma alimentação correta e nutritivamente, vamos dizer assim, suficiente para cada pessoa com autismo. E Alexandre Azevedo acabou de chamar a atenção de mais um ponto que a gente já vem batendo há bastante tempo, que nós ainda não sabemos porquê, mas a explicação dele agora já avançamos mais um pouquinho. Problemas gastrointestinais nós vamos encontrar em qualquer população do mundo, adultos, idosos, crianças, jovens, de qualquer população do mundo. No entanto, já temos várias vezes, inclusive, debatido aqui no nosso curso, que tem nos chamado a atenção que problemas gastrointestinais, Alexandra, no mundo do autismo e aquelas atipicidades correlatas que têm sintomas do autismo, mas necessariamente não é o autismo, são atipicidades correlatas, parece, Alexandra, que essas reações alérgicas, constipações intestinais, meninos e meninas que ficam 2, 3 dias sem evacuar, fezes em bolinha, etc. Meninos e meninas que apresentam, vamos dizer, após uma alimentação ingerida, a gente já percebe logo uma modificação no seu comportamento. Diarreias. Isso me parece ser, veja bem, não posso fazer afirmativa de algo que ainda não foi sacramentado, mas nós, os pesquisadores que estão no meio desse mundo do autismo, a gente já vem percebendo, esse é um tema que já vem aí há vários anos. Olha, meu filho não fica 3 semanas, alguns às vezes têm que ser levados para fazer uma lavagem estomacal, seja o que for, não é? E agora, fiquem bem atentos vocês, né? Qual que é a explicação que o doutor Alexandre está nos dando, que nos ajuda a compreender, não resolve tudo ainda, que ainda tem alguns mistérios desse mundo, né? E o que é mistério? São eventos que a gente observa, mas não tem explicação técnica, científica para sacramentar. Por isso que a gente não tem todas as condutas, mas já temos um oriente, já temos um norteamento, o que pode ser feito. E aí, Alexandre, aproveitando essa interrupção minha, eu queria chamar a atenção dos participantes do nosso curso que talvez vocês consigam visualizar que tipo de projeto de inclusão que nós estamos fazendo. Estamos lá dentro da secretaria, estamos dentro da escola. O que Alexandre está explicando agora, nesse exato momento, vocês perceberam? Ele não foi lá e pegou o exame, olhou e fulano, tem que fazer isso, avisa para o pai que tem que fazer essa suplementação.
Não, estiveram sentadas por quase um dia e meio, exame por exame, a assistente social estava presente. A psicopedagoga, a responsável por aquele grupo de escolas aonde esses meninos, a inclusão, esses meninos em várias escolas frequentam, estava ali presente, não é? A nutricionista estava presente e a doutora Alexandra explicando não só, isso aqui está baixo, isso aqui está alto. Não, ele explicou para as nossas colegas o que significa isso. Sabe de uma coisa, se fosse, eu diria, possível, até pelo tempo, etc., eu gostaria tanto que também o pai do menino ou da menina estivesse naquela sala sentada ali, participando, mas isso ambientalmente de tempo não é possível, mas a gente vai chegar lá. É um projeto que nós iniciamos em agosto de 2022, estamos chegando no final de 2022. Esse projeto que foi concebido, ele está ainda em fase de ajustes e evolução. E aí, doutora Alexandra está mostrando claramente como é que nós estamos funcionando. Você já imaginou em sua escola, onde você trabalha, professor que estão nos ouvindo e assistindo agora com a gente esse curso, você vê o seguinte, caramba, eu estou sentado agora com quem que é especialista na área de nutrição e está me explicando o que eu devo ficar atento na minha sala de aula com esse menino. E aí, claro que a nutricionista vai orientar a família, o que ela tem que fazer. E aí, eu no projeto, explicar aos professores e aos pais quais são os procedimentos para você fazer uma modificação no comportamento alimentar para atingirmos uma melhor ingestão, alimentos que nutrem e não que satisfazem o estômago, mas que nutrem, alimentos que vão nutrir ao aluno, à aluna, e com isso, Alexandra, uma parte das condições de aprendizagem estaria assegurado. E aí, nós estamos com um médico dentro da secretaria, com os profissionais que cuidam desses meninos e meninas. Pelo que eu conheço até hoje, né, eu trabalho com publicações até sobre inclusão desde 1990, 89, 88, a gente ainda falava de integração, 1990, como eu já expliquei anteriormente, né, na parte anterior desse curso. Então, eu queria sim, Alexandra, fazer esse intervalo aqui nesse sentido, que você está sendo muito feliz, até mais feliz do que eu imaginava, que vamos explicar para a nutricionista, bom, ela já tem um background, ela já estudou um pouco disso, mas a assistente social não, a psicopedagoga também não, a secretária de educação também não. Então, de repente, nós estamos modificando uma cultura escolar, estamos aperfeiçoando, auxiliando com mais uma parte da vida humana a comunidade de profissionais, de pessoas que estão cuidando de meninos e meninas. Exato. É isso que eu estou entendendo que é inclusão. E cuidando delas e da família delas, porque cai fichas, impressionante, todas elas. As 3 profissionais que estavam lá falaram assim, puxa vida, eu nunca vi esse exame aqui. Eu vou solicitar isso para mim, que só solicitava outro. Mas eu estou vendo que esse aqui se comunica com o outro, que se não tiver esse, você não consegue fechar o diagnóstico. Uhum. E aí, outras que têm filhos, puxa vida, isso aqui meu filho está com isso e eu não percebia. Então, é muito importante que você traga isso para você, para a sua vida, para a sua família também. Porque anemia, deficiência de vitamina D, deficiência de baixo índice de saturação de transferrina, que é o transporte de ferro, afeta todos. Isso é muito democrático, tá? Os que não comem e os que comem errado. E às vezes os que não têm o que comer mesmo, por isso que comem o que tem. É sempre bom lembrar, Alexandra, que nós estamos falando de projetos numa secretaria municipal, escolas municipais, portanto escolas públicas. E é sempre bom lembrar a todos que estão participando do nosso curso que a maioria absoluta dos nossos meninos e meninas que estudam em escolas públicas tem problemas socioeconômicos. E o que você disse, Alexandra, não é porque almoçou ele está nutrido, não. Vai depender do que é que ele almoçou.
O que ele ingeriu? Ah, irmão, mas ele acabou de comer. O que ele comeu? Não é só ele comeu. Ah, agora estou satisfeito. Agora estou... Aí fala, estou nutrido. A própria terminologia, nutrido. Não, a senhora pode ter a sensação que a senhora agora não está mais com fome. Está de barriga cheia. Está de barriga cheia. Mas necessariamente não está nutrido. Não está. Isso é que é importante, que cada um acompanhe esses detalhes que o doutor Alexandre está trazendo. Não é porque comeu que está nutrido. Por isso que os exames nos norteiam em relação à conduta, porque isso é um quebra-cabeça. Tem os sintomas, tem essa diagnóstico, né? Os fechados ou não, e tem a questão dos exames. Então a gente faz isso aqui para nortear uma conduta. Qual vai ser essa conduta? Vamos fazer essa aqui, vamos fazer outra ali. Essa criança que eu falei, a única que deu o ideal que a gente quer, que é a vitamina D acima de 40, que deu 40,0, tudo bem, ele tem um irmão gêmeo, que deu muito baixo. Então, esses gêmeos, um vai ter uma conduta, outro outra. E vamos ver, por ser gêmeos, por um período de 2 meses, pelo menos, qual conduta ali para ele. Haverá alguma diferença? Haverá diferença ou não. Então, isso são projetos inclusivos que vai nos trazer várias respostas importantes para que a gente possa expandir isso aí e dizer com base, olha gente, essa conduta com ferro nano encapsulado, porque não é qualquer ferro, tá? Você pode dar um ferro que ele não é absorvido e a criança pode ter diarreia, os dentes presos, tá? Porque não é questão de dosagem, é questão de como o corpo absorve ele. Por isso que a nanotecnologia, eu gosto muito dessa parte de tecnologia dos alimentos também, que é fundamental. Vitamina D de alta absorção. Por que o nutriente, Fácio, por exemplo, ele fala, puxa vida, eu tomei vitamina D, tomo há 6 meses e a minha vitamina D não sobe. Por que isso? Você já percebeu isso? Por quê? Primeiro, qualquer nutriente, tá? Mas eu vou colocar a vitamina D como exemplo. Qualquer nutriente depende de qualidade. Então não é porque é vitamina D que não, qualidade. Quantidade e tempo de uso. Então tudo isso é fundamental para você subir a sua vitamina D. Ou outro nutriente qualquer. Então tem vários casos, nossa, eu estou tomando 1000 unidades de vitamina D. Isso não é nada. Né? Meu filho com 1 ano de idade tomava 1000 unidades de vitamina D dia. Né? E um adulto tomando 1000 unidades de vitamina D não faz nem cócegas. Ou pode fazer, dependendo da metabolização, que aí já é uma outra história. Mas mesmo assim é muito baixo. E pesquisas agora recentes mostraram que em escolares, por exemplo, uma dose de 2000 unidades é muito segura, utilizada por um certo período, aumenta realmente, fizeram 3 doses, assim, fizeram grupos com 800 unidades dia, com 1000 e com 2000 unidades, viram que a 2000 é muito melhor, não tem efeito colateral nenhum, e por um determinado tempo, ou seja, toda essa questão, qualidade, quantidade e tempo de uso, é muito importante. Mas pegue canetinha aí, vamos lá, dica. Se você em sua casa, tá você mesmo, comer algo, ficou empachado, mas eu comi empachado. O quê? Empachado, que essa questão você fica, nossa, eu estou estufado. Sim. Empachado, ou com refluxo, ou deu diarreia, teve alguma coisa, anote o que você comeu. Nossa, mas eu comi feijão, arroz, eu comi alface, comi tomate, comi uma massa com muito queijo, comi pão. Anote o que você comeu, porque a gente esquece. E dentro do que você comeu ali, você vai ver, puxa, algum desse aqui não me fez bem. Né? E aí são os alimentos que você tem intolerância. Ah, mas eu comi uma banana. Gente, eu tenho pacientes intolerantes a alface. E nós só descobrimos porque fizemos
fizemos o exame genético, que tem também para isso. São muito caros ainda, mas que esse paciente fez porque é vegetariano, engordando, mal, cansaço, tudo. Os exames gerais estavam bem, fizemos exame genético, ele é intolerante à alface. Quando tiramos o alface, ele começou a emagrecer, começou a ficar melhor. Então, olha que coisa louca. Quando é que você, ou eu mesmo, quando nós iríamos imaginar que uma pessoa seja intolerante à alface? Mas é teu DNA, é único, né? Então, o que você comeu, anota. Você, professor, você, fono, psicopedagogo, qual área que você esteja? Teu aluno, nossa, ele come isso aqui e tem diarreia, ele está com o intestino preso. E quando come, anota. É sempre bom ter essa noção do que está nos fazendo bem ou o que está nos fazendo mal. O que está fazendo bem você nem sente, mas o que está fazendo mal você sente. Porque o corpo reclama, o corpo fala com você, o negócio é que você não escuta. Aí ele fala, né? Olha, gente, então... Gostei disso, Alexandre. Eu tô o corpo fala, mas você não está escutando. Tá certo. Você finge que me escuta às vezes, né? Porque eu tenho um paciente que fala assim, eu como pão, eu fico estufado, mas eu amo pão. Eu falo, puxa vida, então você está num relacionamento abusivo com o pão. Né? Isso mesmo. Você ama o pão e o pão acaba com tua vida. E todo relacionamento abusivo termina em tragédia. Gente, não vá, né? Aí eu dou uma dica para os pacientes, falo assim, faça o contrário. Falo assim, pão, eu vou te usar hoje, tá? Uma exceção, seja uma exceção. Mas não deixa ele te usar, não deixa ele acabar com a tua vida, com a tua saúde, porque isso, a médio e longo prazo, vai terminar em doenças. Doenças quais? A maioria dessas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, artrite, artrose, câncer, AVCs, infarto, ou seja, tudo isso pode vir de uma intolerância alimentar, de alguma coisa que você não está... Que a gente observa, como você mesmo está dizendo, em todos os tipos de população, mas quando a gente entra no mundo do autismo, ali a gente percebe que estas peculiaridades são mais frequentes. Muito mais frequentes. São mais intensivos. Mas muito mais. Mas uma curiosidade minha para o nosso curso aqui, para a gente continuar avançando, Alexandre, mediante aí 72 exames, analisados um por um, e eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso que foi junto com o nutricionista, assistente social, psicopedagogo, ou seja, eu tenho uma verdadeira paixão seguinte, as pessoas que cuidam têm que participar, têm que aprender e entender, porque isso a gente potencializa uma performance, um resultado mais interessante. Elas têm que estar incluídas. Claro, isso aí, justamente. Alexandre, nós chegamos num ponto, então, ontem, né, numa etapa, para partir para a próxima. A próxima etapa significa, assim, ver os exames, 72 humanos vulneráveis, porque são meninos, olha, e meninos com atipicidades. Quase 10% de toda a rede. É muita gente. Dos que nós investigamos, fora dos que não investigamos. Mas vamos lá. Qual é o próximo passo, Alexandre? O próximo passo é intervir. Né? Nós temos que intervir como? Porque dentro de um trabalho, você sempre tem que pensar em questões científicas. Existe aquele pessoal teórico que faz um monte de exame, fala, olha, que legal, você está com anemia, você está com isso, se vira agora. Não, nós detectamos e vamos intervir. Como? Um grupo vai tomar vitamina D, outro grupo vai usar o ferro nano encapsulado, outro grupo vai tomar ferro mais vitamina D, e nós vamos acompanhando isso. Outro grupo não vai tomar nada, por enquanto. Outro grupo vai tomar o simbiótico, que é o pré-probiótico, com 40 bilhões de micro-organismos. Eu costumo enfatizar 40 bilhões, porque eu estou tomando um probiótico, tem 1 bilhão, tem 2 bilhões. Gente, tem que ser realmente uma quantidade boa.
40 bilhões de bactérias não é nada, tá? Mas nada em termos assim, nossa, 40 bilhões? Não é. É uma quantidade muito boa para você começar a mudar a questão intestinal. A flora intestinal. Uhum. Então, aquelas pessoas que têm constipação, que têm diarreia, intolerância ao leite, intolerância ao glúten, alguma intolerância que está nos exames ali mais necessitados, nós vamos intervir dessa forma também, colocando o ferro, a vitamina D e os pré e probióticos, tá? E, gente, não é só o ferro, tá? Quando eu falo ferro, assim, quando eu falo essa parte de ferro nano encapsulado, é uma formulação em pó, em que ele praticamente 100% ele é absorvido, porque está em nanocápsulas, cápsulas muito pequenininhas, que ele entra no corpo, independente dos receptores ou não. É uma coisa muito nova, muito boa, realmente funciona. E não é só o ferro. O ferro não funciona sozinho, gente. Ele tem que estar com os seus outros ali, com a vitamina B12, tem que estar com zinco, tem que estar com vitamina C, tem que estar com ácido fólico, tem que estar com B6. Niacide, né? Então, são nutrientes ali, tem uns 8 nutrientes que fazem parte dessa formulação da vitamina D, do ferro nano encapsulado, que junto com mais outros micronutrientes. Como é que você pensa na operacionalização nesse trabalho de parceria, juntamente, intimamente com a Secretaria Municipal de Educação de um município, estamos falando de Santa Mariana, porque é ali que nós conversamos. Praticamente, Alexandra, estamos lidando com uma população cuja maioria é pobre. Isso. Cuja a maioria, talvez papai e mamãe também têm os seus problemas vitamínicos, vamos dizer, de nutrientes. Como é que você vai conceber isso nessa concepção que nós temos de inclusão, nesta parceria que nós iniciamos, e agora, próximo ano, vamos iniciar provavelmente também com outro município, lá perto de Santa Mariana, Cambará, e aqui no sul, aqui nós estamos em Curitiba, mas também no sul de Minas Gerais, em Bicas, um município também pequeno, a gente vai iniciar o projeto, não é? E operacionalmente, Alexandra, como é que você imagina, sabe, essas variáveis que intercedem tanto na velocidade para mais, mas que às vezes também nos freiam, velocidade para menos, baseada no contato com a realidade, né? Porque a realidade é essa. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tal da suplementação, né? Você fala primeiro, né, do uso então daquela vitamina, mas fale para os nossos alunos sobre suplementação. A suplementação é importante que, primeiro, tenha qualidade, como eu falei, quantidade certa e tempo de uso certo. Agora, não adianta você ter tudo isso e os pais não darem. Então, foi o que eu conversei bastante ontem com a equipe, esses dias, na verdade, com a equipe e com a própria secretária, que em alguns casos nós vamos ter que estar muito em cima, muito atento, porque tem famílias realmente muito vulneráveis e tem os pais que às vezes não entendem muito bem, não sabem nem como dar, como fazer. Então nós vamos fazer um treinamento realmente da equipe para isso, para que façamos esse acompanhamento para ver se está tomando bem, se está tudo certo, como é que está. Vamos fazer uma pesquisa com os pais, por exemplo, uma coisa simples. Por exemplo, como é que está o sono do teu filho? Como é que está a parte intestinal? Alimentação básica, uma coisa muito básica, assim, nada demais para ele não sentir nem constrangido até. Claro. Mas o que você gostaria de melhorar no teu filho? Quais sintomas? Por isso, Alexandre, quem está nos acompanhando agora, assistindo o nosso curso, por isso é que a assistente social está sentada à mesa ali, com a nutricionista e doutora Alexandre. Porque ela vai fazer o elo direto, né, com as famílias, tentando, vamos dizer assim, não só orientar, mas acompanhar. E aí, doutora Alexandra, na ida, trouxe mais um ingrediente que não estava previsto no projeto. Por isso que a gente está em fase ainda de agora aperfeiçoar. Nós já temos o pacote. Mas como que a gente aperfeiçoa? A Alexandra deu a ideia de nós trazermos mais uma psicopedagoga, que por acaso, inclusive,
é mãe de um menino, de um jovem adolescente com autismo, inclusive foi bem invasivo. E como ela estudou depois pedagogia, fez psicopedagogia, etc., e ela será convidada, não necessariamente mas vamos convidar para entrar no projeto para que ela auxilie através de redes sociais, por exemplo, WhatsApp, comunidades com os pais, porque quem vai falar com os pais é uma usuária do serviço. É uma pessoa que, além de ser mãe de um menino, porque ser mãe de menino pode ser diferente do outro, mas além de ser uma pessoa que tem um filho com autismo, ela fez a sua graduação e pós-graduação depois na área. Então, une-se o chamado útil ao agradável, e é mais um avanço que a gente vai querer dar neste processo de inclusão, que ele não está acabado. Ele ainda está sendo aperfeiçoado, porque nós já temos a linha de conduta, a linha mestre, filosófica e metodologicamente, o que fazer, do que vocês já assistiram com a gente nas aulas anteriores. E nas próximas vamos aperfeiçoando mais ainda. Mas neste ponto, Alexandre, como é que foi essa ideia? Uma coisa muito importante. Primeiro, não basta ter um filho autista e grave, né, que falaram para ela na época que esquece, o teu filho nunca vai falar, nunca vai fazer nada, nunca vai entender o que você está falando. Tanto é que ela falava, com 8, 9 anos de idade, ele passava assim no corredor e não a reconhecia como mãe. Olha que coisa louca, né? E hoje mudou completamente. Ao longo do tempo, né? Foi com a mudança alimentar, com a suplementação alimentar, ele mudou, Facion. Ela conseguiu trabalhar a questão de alfabetização até, de trabalhar o entendimento. Então hoje ele entende. Ele faz alguns vídeos, olha que coisa, que evolução. Ele faz alguns desenhos coisas com lógica. Não eram coisas jogadas, mas essa evolução só veio através da mudança do comportamento alimentar. Então, e suplementação. Né? Então, com essa associação, ela mudou a qualidade de vida dela, do filho dela, e ela ajuda bastante pessoas a dar o que ela fez para isso. Olha, o caminho é esse. É fácil? Não é. As pessoas falam, gente, eu penso que meu filho tem intolerância ao leite, mas eu não vou. Ele come bolo, ele come bolacha, só come isso. Como é que eu vou fazer para mudar isso? Tem como. Claro. Por isso que essa modificação do comportamento alimentar é fundamental. Nós temos que trabalhar para isso também. Quem tem alguma intolerância alimentar, que é muito comum, mais leite, intolerância ao glúten, mas o que é que eu vou fazer? Tudo tem glúten. Não, gente. Nem tudo tem glúten. Tem vida sem glúten, né? E uma vida mais saudável para quem tem intolerâncias. Agora, dentro dessa parte de você fazer essa modificação, você tem que saber que não é fácil, não é simples, mas... Não é de uma hora para outra, você na pancada. Isso, né? Mas tem ferramentas para isso, com profissionais capacitados para isso. Né? Não é uma pessoa, olha, eu tive uma experiência aqui, eu tive um sonho que vai ter que fazer isso. Não, é tudo baseado em evidências, claro. E com uma modificação importante na qualidade de vida. Como eu falei, alguns alimentos caem como uma bomba no cérebro. E outra, quando você tem alteração intestinal, aquele cai como uma bomba no cérebro. Por isso que a gente tem que trabalhar o intestino. E eu faço uma analogia. Imagina que você tem um carro que esteja com os amortecedores vencidos, que está sem amortecedor. Passar por um buraco, o menor que seja, a pancada é seca, até quebrar o carro. Então, o intestino é isso, é um carro sem amortecedor quando eles têm alterações. Estima-se que mais de 80% das pessoas com autismo tenham alterações intestinais e que são agravadas
pela má alimentação ou pela seletividade alimentar. Porque as bactérias ruins gostam de açúcar, gostam de leite, gostam de glúten para crescer. As ruins, os açúcares. As boas, as bactérias boas, que são fundamentais para que briguem com essas más aí, já gostam de fibras, de frutas, de alimentos mais integrais. Então, só que as nossas crianças, os adolescentes e os adultos com autismo têm um hábito alimentar mais voltado para o glúten e o leite realmente, né? Biscoito recheado, pão, mamadeiras, o leite. Então, isso faz com que, quando entre isso, é como um carro, como eu falei, sem amortecedor. A pancada é muito grande. Quando você melhora a parte intestinal, você dá um amortecedor. Alexandra, voltemos no ponto ainda que eu entendo que vai ser interessante para quem está nos assistindo sobre a suplementação. Inclusive, lembra-se que a gente vem conversando, inclusive com a secretária, que você, através de coisas em São Paulo, vai iniciar primeiro com uma, parece, doação, seja o que for, um experimento. O que é suplementação? Explique para os nossos alunos. O que é suplementação? Claro, a própria palavra suplementar está faltando ali, eu suplemento. Mas o que é? Suplemento, o complemento alimentar. Né? Vamos falar do complemento, que vamos complementar a alimentação que seja pobre em frutas, verduras, legumes, ou seja, pobre em nutrientes, algum nutriente que a gente complemente. Então, por exemplo, ferro. Nós vamos complementar o ferro, vamos suplementar o ferro, porque o ferro, a quantidade de alimentos que essa pessoa está consumindo não tem ferro suficiente. Ou ele não é absorvido o suficiente. Porque é a quantidade de ferro, é o tipo de ferro. Aquela questão de você cozinhar com um prego dentro não funciona, gente. Né? Porque essa forma de ferro ela não é absorvida pelo corpo, tá? É o ferro férrico, não vai, tem que ser o ferro. Eu gostei da ideia, vou cozinhar agora para ter ferro, vou colocar uns pregos dentro do feijão, que o feijão tem ferro, para poder aumentar. Como eu sou do Nordeste, passeio aí no Nordeste, a gente tem os costumes, né, interessantes, então nossos avós cozinhavam um prego dentro. Eu não sabia disso. Umas coisas bem típicas, assim, regionais, né? Sim. Para tentar fazer com que aquilo aumentasse, mas esse ferro não é absorvido pelo corpo, então não vai adiantar. Por isso que eu uso ferro hoje, o nano encapsulado, com nanotecnologia, que é muito melhor, não é uma diferença assim, nada de preço desse ferro que tem aí, nada de... Mas vamos iniciar essa suplementação, essa complementação. Por exemplo, vitamina D. A vitamina D, 70% da vitamina D produzida no nosso corpo, ela vem do sol. 70% ou mais. Só que quem de vocês aí fica todo dia no sol, que tem que ser das 10 até no máximo 15 horas, ou mais, das 10 às 2 da tarde, aquele sol torrando mesmo, com no mínimo 30% da superfície corporal exposta, sem nenhum protetor solar. Das 10 às 2 da tarde. Vai queimar, vai torrar, né? Na verdade. E 15 a 30 minutos. E outra, as pessoas estão trabalhando essa hora. Geralmente, as crianças estão na escola essa hora. Dentro da sala. Dentro da sala. Então, isso tem que fazer praticamente todos os dias, para que tenha uma quantidade muito boa de produção de vitamina D que vem através do colesterol. Tá? Mas não é indicado, Alexandra, inclusive eu ouço muito isso, li bastante isso, principalmente da literatura alemã, que a gente deve banhar-se de sol até no mais tardar das 9 horas e depois das 15 horas, justamente, até porque nós, né, de país tropical, ou países tropicais aqui das regiões, tiver o sol muito a pino, que isso pode trazer até malefícios, que sempre a gente deve... Câncer de pele. Isso, né? Câncer de pele, etc. Tomar um sol assim, tipo a hora que ele nasce, etc., até por volta de 8h30, 9 horas, depois se abstém daquele sol realmente com raios solares bem infiltrantes, se eu posso dizer assim, e a partir de 3 da tarde, outra vez eu posso tomar banho do sol
com menos invasão. Isto é crendice ou é tecnicamente, cientificamente? Antigamente as pessoas pensavam assim, hoje ainda pensam, né? Mas com as pesquisas realizadas, pastor, mostraram que esse sol que você falou bem, que ele entra realmente, é isso que a gente precisa. São o UVB. Isso. UVB tem UVA e UVB, que são essas ondas solares, né, dos raios solares. E existe um ângulo, realmente, que se está aqui, vem pouco UVB. O UVA não vai adiantar tanto para a produção da vitamina D, tem que ser o UVB. O UVB, ele só está realmente quando o sol está a pino mesmo. Então, é que ele está aqui, ó, é o ângulo. Então, ele tem que vir aqui para que produza a vitamina D através do colesterol. Então, se você tiver o colesterol muito baixo, você vai ter problemas, porque você nem vai produzir tão bem vitamina D, nem outros hormônios como testosterona, cortisol, estradiol, progesterona, e vários outros hormônios são fundamentais que vêm do colesterol, que tem a matéria-prima colesterol. Então, existe um estudo do Dr. Hollick, é um médico, pesquisador, professor, que é um dos mais importantes pesquisadores da vitamina D do mundo. Né? Ele tem um livro muito bom, a Vitamina D, tá? Não é um livro grosso, e que ele fala que para cada câncer de pele, para cada morte por câncer de pele, outras 200 aconteceram pela deficiência de vitamina D. E câncer de pele, você tem que fazer exames para ver, puxa, olha isso aqui. Gente, vai no teu dermatologista, ver realmente, você vê câncer de pele, né? Diferente de mortes provocadas pela deficiência de vitamina D. Então ele fala que é 200 para 1. Então, quando você vai para o sol realmente, para a vitamina D, não coloca protetor solar, tem que ser de 15 a 30 minutos. Lembrando que quem tem fototipo mais alto, ou seja, pele mais morena, pele negra, tem que ficar 2, 3 vezes mais tempo. Então, são muitos detalhes, por isso que nós vemos hoje uma pandemia de deficiência de vitamina D. Desde a vida intrauterina, inclusive, então vocês mulheres, gestantes, batam o pé com o seu obstetra, falam assim, eu quero vitamina D, eu quero saber como é que está a minha vitamina D. E doses boas. Não vá nessa de você colocar 20 tá bom, 25 tá bom, porque não tá. Vitamina D, a dose ideal, no mínimo acima de 40. Quem tem depressão tem que estar entre 70 a 105. Então, depende de cada. Quem tem ou já teve câncer, ou tem câncer de mama na família, ou câncer de próstata na família, gente, vitamina D tem que estar lá em cima, porque quando ela está baixa, baixa muito a tua imunidade. Então, é preventivo. A parte cardiovascular, a parte, por exemplo, a vitamina B6, que a gente fala muito nessa questão da megavitamina, que tem muita vitamina B6, tem uma quantidade maior de vitamina B6 realmente. Por quê? Tudo questão científica, vitamina B6, B12, ácido fólico, eles baixam a homocisteína, que hoje começaram a pesquisar porque homocisteína ele é um aminoácido de transição da metionina para a cisteína, e nesse ponto ele pode parar e se acumular porque não tem nem vitamina B6, nem B12, nem ácido fólico. Deficiência pode ser inclusive genética, então você tem que repor. Tem que colocar doses boas de vitaminas, dessas 3 pelo menos, para baixar a homocisteína. Homocisteína é um fator muito mais importante até para infartos e derrames do que o colesterol. É um fator importante para as mulheres que têm abortos espontâneos, pode ser pela homocisteína. Fibrilação atrial, e mais recentemente, nos últimos anos, estão estudando esquizofrenia e autismo relacionados ao aumento da homocisteína. E quando usa-se vitamina B6, por exemplo, que atua muito no cérebro, também B12, B6, ácido fólico, você consegue regular a homocisteína. Então tem efeitos importantes em esquizofrenia, em depressão, em autismo. Então, não é uma coisa assim, não é só um nutriente, não é só um suplemento,
é um conjunto, por isso nós temos que fazer uma terapia, temos que ter uma visão global da pessoa, temos que trabalhar intestino, trabalhando o intestino, você melhora o sono, né? Temos que ajustar a vitamina D, que melhora a parte intestinal também, o ferro, que quando ele está baixo, baixa a imunidade, temos que ver o cobre, temos que ver todos esses nutrientes, por isso que a complementação alimentar, a suplementação é muito importante, principalmente para quem tem seletividade alimentar. Tá bem. Alexandre, então agora avançar para a gente terminar esse capítulo. E aí, a suplementação, ela é feita como? É em pó, é em líquido, é em cápsula, como? Quer dizer, como e quando você precisamente vai fazer, né, uma reavaliação, como ela é feita, com o uso, enquanto a nossa assistente social vai continuar formando os grupos de pais e aí formar comunidades ali, etc. Até porque não adianta nada da suplementação aqui, mas eles continuam usando bobagem dentro de casa, ingerindo coisas que não podem, não devem. É um trabalho longo prazo, é um trabalho duro, difícil, cheio de variáveis que vão interceder, mas é o nosso desafio, senão não precisa da gente ir lá. Para vencer esses desafios. Qual é o próximo passo, inclusive com essa suplementação, e como é que você vai controlar sobre o aspecto numérico e etc., de exames, etc., para a gente depois ir para um próximo patamar? Primeiro eu faço uma questão, a parte inicial, nós fizemos os exames. Agora nós vamos ter um questionário rápido para os pais. O que é que você gostaria de melhorar no seu filho? O sono, o intestino. Os professores também vão fazer essa avaliação da evolução dessas crianças. E nós vamos fazer, pelo menos após, no mínimo, 3 meses, isso vamos fazer os ajustes, os exames que deram alterados com a suplementação, né? Vamos suplementar e vamos fazer o primeiro ponto ali. O novo inquérito com os pais. Você notou a diferença do seu filho? Como é que ele está? Ele está melhor? Com os professores. Mas, puxa vida, Alex, em 3 meses, será? Não é pouco tempo? A senhora vai ver que é rápido. A resposta é muito rápida. É como você pegar aquela plantinha que está seca, que você rega. Daqui a pouco ela já está lá, dando flores e dando frutos. Né? Então, isso culmina com os novos exames, porque a gente faz esse relatório realmente baseado em tudo. Claro. No que os pais sentiram. Você sentiu diferença? Professor, você viu que ele está melhor, aprendendo mais, sala de aula, tá? E os exames? Melhoraram? Então, tudo isso a gente vai fazer, são esses ajustes iniciais, para depois a gente ir tocando e não ficar precisando fazer exame a cada 3 meses, 6 meses, porque furar não é fácil, não é? As despesas de 4 pessoas segurando ali para fazer. Então, a gente mesmo, né, tem alguns homens que desmaiam aí fazendo exame de sangue, né? Ou quando mulheres também, mas então é uma coisa muito mais complexa. E outra, vocês têm que pensar, gente, esses dados nós temos que publicar. Por quê? As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Produzir conhecimento, né? Claro, produzir conhecimento. Produzir e compartilhar. Né? Isso mesmo. Esse compartilhamento do conhecimento não deve só ficar com a gente. Nós devemos falar, olha, gente, está acontecendo isso, os resultados são esses, para que as pessoas possam ver, puxa vida, gostei. Eu posso reproduzir. E todo conhecimento tem que ser de fácil reprodução. Tá? Esse negócio que você, isso aqui só eu consigo reproduzir. Isso não é ciência, tá? Esqueça, fuja dessas pessoas. E uma coisa muito importante, Fácil, que eu gosto de frisar bem, né, nessa questão de alimentação. Vocês mulheres, principalmente, que têm a enxaqueca, irritabilidade, que tenha tonturas, coma a cada 2 horas.
a cada 3 horas. Porque isso pode ser sinal de hipoglicemia. Hipoglicemia que é muito frequente, mais frequente nas mulheres do que nós homens, e pode levar a um diabetes no futuro. Então, se você tiver esse sintoma, você em casa que está nos vendo aí, coloca até despertador. Ah, mas eu não tenho tempo. Coma a cada 2, 3 horas. A hipoglicemia é muito comum e pode dar enxaqueca, né? Frequente. Nossa, eu vivo de enxaqueca crônica. Quando eu faço isso com meus pacientes, 80%, 90% dos sintomas, até 100% melhoram. Coisa simples, né? Logicamente, não é você comer um doce a cada 2, 3 horas, não, tá? Tô falando isso, não. Pode ser uma uva, pode ser uma castanha do Pará, pode ser uma dentada em uma fruta já é o suficiente para evitar que a tua glicose baixe muito no sangue e o teu cérebro fique maluco. Ele manda sinais. Como eu falei, o corpo fala, né? Ele manda sinais. E um dos sinais é, coma um doce. O cérebro, ele fala assim, coma um doce porque o doce vai aumentar rapidamente a glicose no sangue. Por isso que no futuro, fazendo isso várias vezes, você pode ter diabetes. E nas crianças com autismo, tem que comer a cada 2, 3 horas, tem que dar um alimento a cada 2, 3 horas, tem que hidratar bem. O corpo funciona em meio líquido, nossas células trabalham bem em meio líquido. Para as crianças, se elas tiverem hipoglicemias, elas não vão saber dizer que estão com hipoglicemia. Elas não vão saber dizer, eu estou com enxaqueca. Imagina você com enxaqueca, como é que você fica? Fica feliz? Fica irritada? Isso, quando você passa mais de 3 horas sem comer e fica irritado, você fica irritada. Mas se você tem o seu controle, você tem o seu filtro. Uma criança com autismo pode aumentar estereotipias, pode querer bater a cabeça na parede, pode se autolesar. Isso, não estou falando o que é, mas pode ser hipoglicemia. De uma origem hipoglicêmica. Então, quando o cérebro fala, estou com dor de cabeça porque você não comeu a cada 2 horas, e com essa alteração intestinal é muito comum. Eu vejo crianças com 8, 10 anos, com insulina lá em cima, que já estão com resistência à insulina e com a glicose normal. Então, isso faz com que você tenha hipoglicemia. Isso pode fazer com que o cérebro... Ela fala, a cabeça dói, mas ela não sabe, ela está irritada porque hipoglicemia provoca isso. Pode ter tonturas e ela pode se autolesar, pode bater a cabeça e pode ficar irritada, agressiva. Muitas mulheres aí que estão nos vendo, se passar mais de 3 horas sem comer, vocês ficam ou não bravas, irritadas? E sobra para quem está perto, principalmente o marido, né? Que sofre mais com isso. Então, é uma coisa óbvia. Você tem que dar realmente alimentos para essas pessoas, principalmente as que não sabem se expressar, não sabem dizer o que está sentindo, a cada 2 horas. Pode ser uma uva, uma castanha, uma dentada em uma fruta. Não deem doces, porque isso pode realmente aumentar a insulina e pode levar a um diabetes no futuro. Também. Muito obrigado. Vamos agradecer essa parte do nosso curso com a presença do Dr. Alexander. Uma aula esclarecedora num aspecto da atenção de alunos e alunas humanos. Vamos dizer assim, de meninos e meninas e adolescentes no mundo escolar. Mais uma área em que tem sido muito negligenciado, primeiro por desconhecimento e segundo por falta de profissionais qualificados que vão cuidar desta área.